Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Hoje, nossa aula de ciências, quem vai dar ela sou eu, professora Tainá. Hoje nós vamos estudar as plantas e os vegetais, tá certo? Primeiro vamos fazer a nossa agenda. Eu vou deixar aqui a agenda e você vai copiar. Você vai dar o pause no vídeo e vai copiar a agenda, tá bom? Bom, vamos lá começar com o capítulo 7, na página 58. Vai falar sobre de que precisam as plantas. As plantas nascem, crescem, se alimentam, têm capacidade para se reproduzir e morrem, como todos os seres vivos. Esse é um ciclo natural: nascer, crescer, reproduzir e morrer. E assim como os animais precisam do solo, nós até conversamos sobre isso, na aula de geografia, da água, do ar e da luz do sol para viver. Lembram que a gente falou sobre isso? Da mesma forma que os seres humanos são diferentes uns dos outros, as plantas também são diferentes entre si. Você e o seu coleguinha são diferentes. Eu e você somos diferentes, né? Pessoas de países diferentes, e as plantas também têm as suas particularidades. Olha só, na página 58 temos aí alguns tipos de plantas bem diferentes umas das outras, né? Tem laranjeiras com fruto. Olha aqui, assim como os seres humanos, as plantas também precisam de elementos naturais para sobreviver. Na página 56, nós temos: todos os seres vivos precisam se alimentar. Os animais retiram seu alimento do ambiente e podem se alimentar de vegetais, de outros animais ou dos dois. Uma diferença muito importante entre vegetais e animais é que os vegetais produzem o seu próprio alimento. Já os animais não, né, gente? Os animais, eles precisam buscar os seus alimentos. Por isso existe a cadeia alimentar, não é? Um animalzinho se alimenta de outro. Insetos também. Olha aí, mostrando. A palmeira produz seu alimento a partir da luz do sol. Interessante, né? Os vegetais já são assim. Eles conseguem produzir o próprio alimento. O vegetal não precisa se alimentar de um outro vegetal, né? Saiba mais. Plantas famintas. Olha que interessante. Com apenas água, um vegetal é capaz de produzir seu próprio alimento. Isso é verdade para quase todos, mas algumas também precisam comer carne. Que interessante. Estamos falando das incríveis plantas carnívoras. Toda planta carnívora é capaz de atrair, prender e digerir vida animal. Mas não se assuste, não há risco de você virar janta de plantas. Apenas animais pequenos, tais como insetos, aranhas ou pássaros miúdos, correm esse risco. Gente, em alguns filmes tem a presença da dionéia, que é uma planta que ela tem como se fossem os dentes, elas acabam comendo, né? É interessante. Em filmes infantis tem, né, gente? Mas claro que essas plantas não vão comer pessoas. Bom, gente, vamos para a nossa atividade de classe na página 60. Primeira questão. Desenhe uma planta que você conhece. Depois, complete os dados dessa planta na ficha. Nome da planta, onde vive e as suas características. Bom, você vai colocar aí uma planta que você conhece. Eu vou fazer uma carnaúba. Vamos lá. Não sei desenhar muito bem essa carnaúba, tá, gente? Ela é assim e tem umas folhas assim.
Vamos lá, essa é a minha carnaúba. Você pode colocar uma outra planta. Nome da planta: carnaúba. Onde vive? Bom, a carnaúba, ela está aqui no Brasil, mais especificamente aqui no nosso Ceará. E ela vive próximo aos rios. Ela precisa de ter rios por perto para poder nascer naturalmente. Não precisa estar coladinha no rio, mas ela é um bioindicador de água, ou seja, que tem algum rio próximo àquela região. A carnaúba também, só alguma curiosidade, porque aqui tem dizendo, né? Características. A carnaúba, ela também é o símbolo do nosso Ceará. Por isso que na nossa bandeira do Ceará, lá no nosso brasão, tem carnaúba. Vocês sabiam disso? E ela é uma das minhas plantas prediletas. Onde vive? Eu vou colocar aqui, próximo aos rios. Terceiro, característica da carnaúba, vou colocar a característica da carnaúba. Pode extrair cera. A carnaúba também, ela é utilizada para fazer cera. É uma característica da carnaúba, né? Segunda questão. Assinale no quadro resumo as características dos animais e dos vegetais. Vamos lá marcar um X onde é verdade e onde não é. Vamos fazer o quadro. Os animais nascem? Sim, então vamos marcar um X. E os vegetais? Também. Vamos marcar um X também. Crescem? Os animais crescem? Sim. E os vegetais? Também. Podem se reproduzir? Os animais podem? Podem sim. E os vegetais? Também podem se reproduzir. Produzem seu próprio alimento? Os animais produzem o seu próprio alimento? Não. E os vegetais? Sim. Morrem? Os animais morrem? Sim. E os vegetais? Também. Esse é o nosso quadro da página 60. Na página 61, terceira questão. A ilustração mostra algumas pessoas passeando no parque. Não arranque as flores, tem dizendo, né? A. Você conhece um lugar parecido com esse? Onde fica? Essa é uma resposta pessoal. Um lugar parecido com um parque, né? Onde tem árvores, onde tem flores, uma praça talvez, o Parque do Cocó, né, que tem em Fortaleza. Você vai colocar aí a sua resposta. B. Você conhece alguma planta parecida com as mostradas na imagem? Olha só, tem algumas plantinhas aqui. Você conhece? Acredito que você conheça sim. Florzinhas rosa, vermelha, arbustos. C. Na imagem acima, o menino está prestes a colher algumas flores no parque. Há uma placa informando da proibição dessa atitude. O que você faria se estivesse nesse lugar e visse essa cena? O que você diria para esse menino? Dê a sua opinião e ouça a dos colegas. Vamos lá conversar sobre isso. Esse menino está fazendo uma coisa errada, porque tem uma placa falando que ele não pode arrancar as plantas, que ele não pode, olha como tem dizendo na placa, não arranque as flores. Isso é errado, não é, pessoal? Se tem uma placa falando, você não deve fazer. É uma regra daquele lugar. Então, o que você faria se estivesse nesse lugar e visse essa cena?
Vamos lá. A C. Iria aconselhá-lo a obedecer a regra, né? É isso que você faria. O que você diria para o menino? Para ele não fazer, né? Dê a sua opinião e ouça do colega. Aconselhar o garoto seria a melhor opção, né? Porque ele poderia ter consciência do que estava fazendo e entender que o que ele estava fazendo era errado. Pronto, pessoal. Essa foi a nossa atividade. Agora nós vamos começar o capítulo 8, que vai falar sobre as partes de um vegetal. A maioria das plantas que conhecemos tem raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Cada uma dessas partes desempenha uma função. Vamos ver cada função? As flores são os órgãos reprodutores das plantas que têm sementes. É das flores que se formam os frutos. Interessante, né, gente? É necessário a flor para nascer o fruto. As folhas possuem clorofila, uma substância verde importante para a fabricação do alimento. Alguns caules verdes também realizam essa atividade. Os frutos abrigam as sementes. As sementes, quando germinam, dão origem a uma nova planta. E o caule, a parte marrom, sustenta as folhas, as flores e os frutos. Ele conduz a água e os nutrientes da raiz para as folhas e o alimento produzido nas folhas para as outras partes da planta. Já a raiz retira do ambiente a água e os nutrientes de que a planta precisa para viver. A raiz também serve para fixá-la no solo ou em outro suporte. Bom, vimos as partes da nossa planta, não é? Ela tem caule, raiz, folha, flor, fruto e sementes. E cada parte é muito importante. Eu separei aqui para vocês as imagens de cada parte da planta. Esta é a folha. Esta é a flor. Este é o caule. Esta é a raiz. Estas são as sementes. E estes são os frutos. Isso está na página 62. Vamos para a página 63. Nem todos os vegetais têm todas essas partes. Plantas como a samambaia e a avenca não têm flores nem frutos. Algumas plantas, gente, são diferentes. Olha aí, no seu livro, na página 63, tem a fotinha de uma samambaia. Acho que vocês já podem até ter visto aí, talvez na casa da vovó, não é? Além de não terem flores e frutos, os musgos também não têm raiz, caule e folhas, mas produzem seu alimento e respiram como as outras plantas. Vamos lá. Saiba mais. Investigando a alimentação. Nossa alimentação inclui uma grande variedade de frutos, como a laranja, o caju e o tomate. Mas existem muitos outros frutos que não são adequados para o nosso consumo. Seja porque não são saborosos, seja porque são venenosos. Portanto, não coma frutos sem antes saber de que tipo eles são. Gente, é muito importante vocês prestarem atenção qual plantinha você está colocando na boca. Eu lembro que quando eu era criança tinha uma invenção.
eu queria fazer perfume de planta. Imagina aí, perfume de planta. Uma vez eu estava fazendo com a minha colega os perfuminhos de planta e aconteceu que a minha amiga ficou toda irritada por causa da planta que a gente tinha usado. Nós não conhecíamos, então a gente precisa ter cuidado com qual plantinha a gente está pegando, qual plantinha a gente está brincando, tá certo? A página 64 e a página 65 são as atividades de vocês para casa. São atividades bem legais, super interessantes. Vocês vão falar sobre o tipo de flor que você gosta, vai fazer junto com a mamãe. Muitas respostas são pessoais, mas tem aí uma árvore bem divertida para vocês colorir, tá certo? Acho que vocês vão gostar. Um super beijo, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? E até a nossa próxima aula, que é matemática. Tchau! Eu separei para vocês esse vídeo com algumas fotos de plantas, só para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá bom? Beijos, espero que vocês gostem.